Bom pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, estamos aqui no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo e hoje a gente vai falar um pouquinho de estatística, né? Que a gente já vem falando aqui em algumas aulas anteriores. Tá? Falamos que a estatística é o ramo da matemática, né, responsável por coletar, organizar e analisar os dados, né? Estatística é uma parte bastante importante da matemática, está na nossa vida, está no nosso cotidiano. A gente vê as informações através de gráficos, né? A estatística nos ajuda a conhecer a realidade que está à nossa volta. A gente está vendo aí todas as notícias em relação à pandemia e outras informações sendo dadas através de gráficos, através de tabelas. A gente vê vários tipos de gráfico, né? O gráfico como as colunas, gráficos com linhas, né? Gráfico de setores. Você vê histogramas. Então, esses são os instrumentos, né, que a estatística usa para poder te informar, para poder te dar aquela informação. Tá? Uma maneira ilustrativa, uma maneira fácil de você analisar os dados de uma pesquisa, uma realidade, através desses instrumentos que a estatística usa. Tá? Então, na aula de hoje, o objetivo é que a gente conheça alguns desses instrumentos, né, que a estatística usa para poder te informar, para te dar uma informação. Tá? Afinal de contas, a estatística, repetido, é a parte da matemática responsável por analisar os dados, coletar, analisar e representar esses dados, né, para a população, para você saber uma determinada realidade. Okay? Então, na aula de hoje a gente vai estudar alguns instrumentos desses que a estatística usa para poder representar os dados, para poder te dar aquela informação. Tá? A gente vai ver os gráficos. E um desses instrumentos são os gráficos e tabelas. Tá? É um instrumento que é ilustrativo, né, lúdico, que você consegue coletar as informações através de um desenho. Okay? Então, existem vários tipos de gráfico, gráfico de barras, um gráfico de linhas, um gráfico de setores, como eu falei aqui, um histograma, vamos falar aqui dos histogramas, dos pictogramas, das tabelas, né? Tabelas normais e tabelas de distribuição de frequência. Tá? Então, a gente tem que entender que esses instrumentos é a forma que a estatística usa para poder organizar as informações, para que elas fiquem mais claras, para quem for analisar, para quem for ver, para quem for se informar. Tá? Então veja bem, olha só, o primeiro tipo de gráfico que a gente vai analisar aqui são um gráfico de barras verticais. Ó. Aqui eu peguei um dadozinho lá do IBGE, onde ele fala da queda do desmatamento da Amazônia. Tá? Então você percebe que nesse eixo vertical aqui ele está dando uma área desmatada. Não? Tá? E nesse eixo horizontal, ele está dando aqui um ano. Tá? Então você percebe que um instrumento desse aqui é fácil de você observar como está se dando a evolução do desmatamento da Amazônia. Isso aqui não está atualizado até um recorte até 2009, mas se a gente for analisar, fica fácil você ver aqui, ó, de 88 até 99 uma queda, depois foi aumentando o desmatamento. A gente percebe em 1995 houve aqui um aumento bastante acentuado e a partir daqui foi diminuindo. Parece que ficou constante no período, aumentou de novo e até 2009 está uma queda. Então você consegue observar as informações de maneira muito rápida, muito ilustrativa. Isso aqui não é um texto, é melhor você ver uma informação dessa forma, é mais rápido do que você ler um texto sobre o desmatamento da Amazônia. Tá? Então esse é o objetivo de você representar as informações através de desenhos, através de gráficos. E uma dessas formas é o gráfico de barras verticais. Nós temos aqui outro gráfico de barras verticais. Aqui ele está colocando pessoas de 10 a 17 anos de idade ocupadas na semana de referência. A gente está vendo aqui barras que tem várias informações. Por exemplo, esse aqui, essa legenda, esse azulzinho aqui, de 10 a 15 anos de 2000. Pessoas de 10 a 15 anos de 2010, já é o verde. Já o lilás, pessoas de 16 a 17 anos de 2000. Tá? Então esse gráfico está trazendo aí uma ideia de trabalho infantil.
Tá? Então você consegue observar como é que esse trabalho infantil está sendo dado nessas regiões. Acre, Alagoas, aqui está todos os estados. Tá? Então você vê que fica fácil de você observar as informações através desse tipo de instrumento, né? Olha aqui também um exemplo de barras verticais. Isso aqui é um gráfico lá do censo, né? O censo do IBGE. Aqui ele faz a proporção da população ocupada em trabalhos formais. Veja aqui na legenda, é importante você ver a legenda, porque tem as cores para você entender o gráfico. Tá? Por exemplo, aqui o verde representa o censo de 2000. Aqui o lilás representa o censo de 2010, certo? Por exemplo, aqui que eu posso dizer, em 2000 os homens ocupados é 50%, tá? Já as mulheres ocupadas em 2010 é 51,3%. Em 2010, homens 59,2%. Já as mulheres 57,9%, ok? Então, outra forma de você representar também um outro tipo de gráfico é o gráfico de barras horizontais. Você percebe os gráficos aqui já estão na forma horizontal, outra maneira de dispor, para te dar a mesma informação. Às vezes tem situações que fica melhor você enxergar com as barras horizontais do que verticais. Aí vai muito do trabalho estatístico para saber se essa ideia fica mais clara eu colocando em barras horizontais ou em verticais. Quem faz o trabalho estatístico vai saber discernir qual é a forma mais adequada para passar a informação. Tá? Então esse gráfico aqui também é do Instituto Nacional do Câncer, mostra tipos de câncer mais comuns no Brasil. Ó. Então você vê rapidamente, e o importante do gráfico é isso, que você consegue a informação, mas de maneira rápida, de forma instantânea. Você não lê um texto, você não perdeu tempo, é mais dinâmico a informação. Tá? Então você percebe aqui, por exemplo, que a grande incidência de câncer no Brasil é o câncer de pele. Ó. Você observa o tamanho que está a barra do câncer de pele. Está muito lá na frente, menos da metade vem o câncer de mama, os outros tipos de câncer. Tá? Então, eu quis mostrar aqui qual a incidência, como é discrepante a quantidade da incidência desse tipo de câncer na população. Tá? Então, você consegue ver de maneira clara. Olha aqui, já esse aqui que é um gráfico que representa a malha rodoviária pavimentada por 1000 km². Então, quantos quilômetros de estrada pavimentada eu tenho em relação a 1000 km², a uma área de 1000 km²? Aí ele faz um comparativo, né, do Brasil com alguns países. Ó. Tem países até aqui da América do Sul. Ó, o Brasil está com 25, a Argentina com 25. Aí você pode fazer um comparativo da realidade do Brasil e a realidade dos Estados Unidos. Ó. Olha onde está a barrinha lá dos Estados Unidos, lá na frente. E olha onde é que está a barrinha do Brasil, bem aqui no começo. Tá? Você percebe claramente que existe uma diferença bastante acentuada. Né? Então, em relação às estradas pavimentadas, a gente tem muito a melhorar. Mas o gráfico está me mostrando essa realidade. De maneira rápida, de maneira dinâmica, tá? De maneira ilustrativa. Você consegue ter essa realidade olhando e analisando os gráficos. Ok? Também você tem aqui um outro gráfico que mostra que é um gráfico que eu tirei de uma questãozinha do Enem, certo? Disponível aqui na Globo.com. Aqui representa o percentual de desemprego, né, em algumas capitais. É um dado de 2010. Tá? Em São Paulo, 13,1%, em Salvador, 19,9%. Então, ele fez esse comparativo aí usando barras horizontais. Perfeito? Bom, pessoal, outro tipo de gráfico é um gráfico de linhas. Tá? Aqui já não tenho barras, aqui eu tenho linhas. Olha essa pesquisa que foi feita, olha esse levantamento de dados aqui. Aqui foi uma prova do PISA, né, que é uma prova nível internacional para analisar o grau de instrução de um país, né, fazer uma avaliação, na verdade, da educação. Tá? E você tem aqui nessa legenda, ó, matemática está aqui o de azul, leitura está aqui de vermelhinho e ciência está aqui de verde. Então ele fez linhas, ó, comparando
as notas de 2006, notas de 2009, notas de 2012, notas de 2015. Então, nesse eixo aqui você tem os anos e nesse eixo aqui você tem as notas, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que o melhor, a área onde está sendo melhor nota é a área de quê? De leitura. Está lá em cima, tá? E aqui está a menor, galera, ó, matemática. A gente tem que melhorar isso aí, né? Então, vê que a matemática está aqui onde as menores notas dessas áreas do conhecimento. Okay? Então, o gráfico de linhas é um outro instrumento que a estatística usa para dar informação, para você analisar. Tá? E, gente, isso vem caindo muito nas provas do Enem. A gente vai trazer aqui para vocês questões de análise e interpretação, porque você analisa um gráfico desse aqui, você pode extrair várias informações. Tá? Você pode ver, por exemplo, o rendimento das notas, se está aumentando, se está diminuindo. Tá? Você traz várias informações através de um desenho só. Okay? Então vamos lá. Outro exemplo aqui, também de uma questãozinha do Enem, ó, de linhas. Aqui, médias anuais de taxa de desemprego, parecido aí, ó, do que aquela estação de produção. Você tem aqui o percentual e aqui você tem um ano, ó. Tá? Então você percebe, analisando esse gráfico, que essa taxa de desemprego aqui de 85 vem diminuindo, ó, diminui até chegar em 89, e a gente percebe de 89 até 92 um aumento, né? Depois essa taxa começa a cair novamente, depois começa a subir. Tá? A gente pode perceber que o ano de 89 foi o ano que a taxa foi menor. A gente percebe aqui que em 92 a taxa foi maior. Então você consegue extrair muitas informações através desse gráfico aí. Tá? Nesse caso, um gráfico de linhas. Gráfico de produção, uma empresa ele faz isso. As empresas querem saber como é que estão as vendas durante o ano, na hora de fazer um balancete anual. Então você percebe aqui nesse eixo aqui, você tem os meses do ano. E aqui você tem as vendas nesse outro eixo. Então você vê, observa quanto essas vendas variaram ao longo do ano, né? Teve período em que as vendas cresceram, teve período que as vendas diminuíram, tá? Teve período que permaneceu um pouco constante. Então você consegue observar a evolução dessas vendas ao longo do ano, analisando esse tipo de gráfico aqui. A gente vê, por exemplo, que em julho a venda está lá em cima, mas a gente percebe que em agosto a venda aqui foi mais baixo. Então, um mês de maior venda, um mês de menor venda, você consegue. Qual foi de um mês para outro que houve uma variação, houve uma queda, houve um aumento. Então, são várias informações que você pode extrair analisando um gráfico desse. Certo, galera? Aqui, extensão do gelo, outro exemplo aí, também retirado de questões do Enem. Depois a gente vai resolver questões do Enem em relação a isso, mostrando o degelo. Bom, pessoal, um outro instrumento também bastante utilizado nas informações é esse gráfico aí de setores, né? Um gráfico de setores onde ele pega um círculo e vai fazendo fatias, né? Para mostrar um determinado número. Geralmente, se usa esse tipo de gráfico aí quando você tem dados percentuais. E aqui é interessante que você note o seguinte, esse percentual, por exemplo, 42%, percentual, a fatia que ele vai ficar aqui, ele vai ser diretamente proporcional a quê? Esse tamanho da fatia aqui, ele vai ser diretamente proporcional ao ângulo. Ao ângulo. Então, 42% é um valor que é diretamente proporcional a esse ângulo de 151,2 graus. Porque, olha só, uma circunferência toda, ela tem 360 graus. Então, 360 graus tu associa com 100%. Se você quer representar 50%, 50% é 180 graus, que é a metade de um círculo desse. Se eu pegar esse círculo e dividir ele em 4 partes, é 360 graus. Então, se você dividir em 4, você tem 90. E esses 90 graus tem a ver com quantos por cento? Você relaciona com 25%. Que também é um quarto de 100%. Então, quem faz esse gráfico aqui, ele tem que ter o cuidado de saber o tamanho dessa fatia, esse ângulo da fatia, relacionado de maneira direta ao ângulo central. Tá? Você pode fazer isso através de uma regra de 3.
tá? Vai ter aula aqui que a gente vai falar desse gráfico de setores, e aí a gente vai ver como é que a gente pode fazer esse cálculo para relacionar esse ângulo ao percentual que você quer mostrar. Então, nesse caso aqui, está mostrando o grau de escolaridade dos funcionários, sei lá, de qualquer local aqui. Então, você tem 42% tem curso superior, 13% tem pós-graduação, 8% tem ensino fundamental, 22,6% tem ensino médio, 14,4% tem ensino superior incompleto. Então, se usa mais esse tipo de gráfico quando você utiliza dados percentuais. Ele é mais útil nesse tipo de situação aqui. Ó, galera que gosta de futebol, aqui a pesquisa sobre o melhor jogador do mundo, né? Você tem aqui uma votação. O Messi teve 213 votos, Cristiano Ronaldo 143, Neymar 40, no total de 515, né? Ele colocou uma tabelinha aqui, ó, com os votos de cada um deles. E aqui nessa outra coluna, ele coloca o percentual para saber quantos por cento Messi teve, quantos por cento Cristiano Ronaldo teve. E, para finalizar, colocou isso aqui no gráfico. Então a gente percebe que o Messi, ó, com 41,3%, ele vai pegar uma fatia maior. O percentual dele quer dizer está associado a um ângulo maior, certo? Então, é um instrumento bastante interessante de se usar para você informar, para você representar uma situação que você deseja. Mais uma vez, um gráfico de setores. Aqui você tem jogos, né, eletrônicos, e aqui uma pesquisa para saber qual desses jogos a pessoa tem mais preferência, e aqui representando aqui no gráfico de setores também. Galera, isso aqui é um histograma, tá? O histograma tem a ver com o gráfico de distribuição de frequência aqui. Por exemplo, renda mensal em salários mínimos. Aqui ele colocou um chamado de intervalo de classe. É uma pesquisa que ele fez, por exemplo, o que é 1 a 3? É a quantidade de pessoas que ganham de um salário mínimo até 3. Então, o salário mínimo até 3, você bota aqui 4 pessoas. 3 salários até 5, 6 pessoas. 7, de 5 até 7, 8 pessoas, tá? E aqui você tem todos os intervalos de classe. E você representa isso aqui no gráfico. É tipo um gráfico de colunas, só que feito em intervalos de classe, ó. Perceba que aqui de 1 até 3, está bem aqui, ó. De 1 até 3, de um salário até 3 tem 4 pessoas, ó. Aí pertinho dele, de 3 até 5, 6 pessoas. Então, esse gráfico que representa uma distribuição de frequência, nós também vamos falar aqui de distribuição de frequência, ele recebe o nome de histograma. É mais um instrumento que a estatística usa, dentre vários que a gente já falou aqui, tá? Olha, outro instrumento bem ilustrativo, né, é o chamado pictograma. Olha o que ele fez aqui. Ele usou um brinquedinho para representar uma quantidade, ó. Veja aqui, quantidade de brinquedos arrecadados por uma turma. Olha, ele usou essa peçazinha do brinquedo, ó, que tem 4 pinos, para associar 4 brinquedos. Já esse pino que tem 2, ele associou a 2 brinquedos. Esse que tem 1, ele associou a um brinquedo só. E fez um gráfico para saber quantos brinquedos o sexto ano arrecadou, quanto o sétimo ano arrecadou. Ele não deu o dado numérico, ele associou a quantidade a um valorzinho desse aqui, uma coisa bem legal. A gente parece que é bobo, mas isso aqui é muito interessante, né? Você consegue observar essa relação bastante interessante dessa ilustração que foi feita aqui. Ó, isso cai no Enem, também é uma questão do Enem, ó. Tá? Essa questão ele falava de carros elétricos produzidos, né? Esse carrinho aqui, ele representava, se eu não me engano, na questão, 300 carrinhos produzidos. Então, cada carrinho desse aqui representou 300 unidades. Então, ele não colocou 300, ele associou 300 a esse um carrinho, né? 2 carrinhos 600, aí 5 carrinhos 1.500 brinquedos. Então, isso aqui, quando você usa figuras para representar quantidades, esse tipo de gráfico é chamado de pictograma. Galera, e para finalizar, outra maneira da estatística usa para poder informar as pessoas são as tabelas, tá? Tabelas simples aí, que você pode representar os dados através de tabelas. Por exemplo, aqui, ó, nessa aqui você tem o número de medalhas dos países, né, numa Olimpíada. Aqui você tem, por exemplo, a área
de cada região do Brasil, Amazônia, com a quantidade de quilômetros quadrados e aqui o percentual, tá? Então, pessoal, o que a gente viu hoje são os instrumentos que a estatística usa, que está na nossa vida o tempo todo. A gente está assistindo isso tudo, as informações são dadas através desse tipo de instrumento. Então, cabe a gente saber interpretar, sabe a gente poder extrair as informações desses tipos de instrumentos que a estatística usa para nos informar, ok? Então, valeu, até a próxima. Hashtag Fique em Casa Aprendendo.